Para começar a falar um pouco do Design Thinking, eu vou falar para vocês um pouquinho da relação do artesão com a Revolução Industrial. O artesão foi a primeira figura que surgiu no modelo de consumo como a gente conhece hoje, baseado em uma moeda de troca, né? E ele oferecia produtos personalizados, quase sempre feitos por encomenda, produtos com alto valor agregado, quase sempre muito bem acabados, com a técnica que passava de geração em geração. Consequentemente, isso aumentava o valor desse produto, ou seja, ele era menos acessível para grande parte da população. As pessoas não tinham tanto recurso assim para estar consumindo. Com o passar do tempo, a gente chegou na Revolução Industrial, e ela mudou muito essa história, né? Agora as coisas são feitas em alta escala, todo mundo depende muito do processo produtivo da sua fábrica. O produto tem um menor valor agregado. Como ele é feito em alta escala, se você manter a qualidade de acabamento dele, vai encarecer mais ainda o seu valor. Então, ele perdeu um pouquinho de qualidade. Mas, por outro lado, ele viabilizou muito mais o consumo para grande parte da população. De certa forma, isso foi muito bom. E aí, como o pessoal começou a perceber que tinha toda uma ciência, um comportamento das pessoas na hora de consumir, começaram a aparecer os primeiros estudos, as primeiras teses sobre o comportamento do consumidor. Uma delas é essa pirâmide de Maslow. Maslow propõe que todo mundo consome baseado em alguns níveis de necessidades, onde o primeiro nível é composto, né, pelas necessidades fisiológicas, ou seja, você vai consumir coisas que vão te manter vivo. Comer, por exemplo, todo mundo tem que comer para se manter vivo. A partir do momento que você sacia minimamente essa necessidade, você parte para a segunda, que são as necessidades de segurança. Por exemplo, dormir em uma casa é mais seguro do que dormir ao ar livre, né? E então você vai subindo essa pirâmide, passando pelas necessidades sociais, pelas necessidades de autoestima e autorrealização. A Revolução Industrial ela foi responsável por acelerar muito o processo de subida das pessoas nessa pirâmide. Ou seja, elas passaram a almejar cada vez mais cedo, mais rápido, chegar no topo dessa montanha, dessa pirâmide. E uma coisa que mostra isso, um produto que mostra isso é o Ford T. Ele foi o primeiro carro a ser produzido em larga escala no mundo, nas linhas de produção que Ford teve o insight, né, de construir. E ele tinha uma curiosidade porque ele era feito somente na cor preta. Era mais fácil de fazer, era mais barato, secava mais rápido, ele tinha algumas características por isso. Mas aí, como eu falei, as pessoas estavam subindo muito rápido nessa pirâmide. Ou seja, elas estavam querendo coisas melhores. Chegou um momento que o pessoal começou a pensar, eu já tenho um carro, beleza, agora eu quero o próximo passo. Qual é o próximo passo? Comprar um carro novo, um carro com um modelo mais avançado, um carro diferente do carro do meu vizinho? A cor, por exemplo, podia ser um diferencial. E esse carro só era produzido na cor preta. E aí o pessoal começou a pedir muito, queremos outras cores. E aí Ford soltou essa célebre frase, né, falando, vocês podem querer o carro da cor que vocês quiserem, desde que ele seja preto. Essa frase ela é bacana porque ela mostra muito claramente como é que era o modelo de raciocínio da época. Ele não era focado nas pessoas, ele era focado na sua indústria. As coisas dependiam quase que exclusivamente da capacidade produtiva da sua fábrica e não dos desejos das pessoas. O design acabou surgindo como uma iniciativa da Bauhaus justamente para quebrar essa linha de raciocínio, que estava muito errada. O design propõe que você coloque as pessoas sempre em primeiro lugar, ou seja, agora o foco era nas pessoas. E o Design Thinking tem a proposta exatamente assim. Pega essa essência do design, que é o foco nas pessoas, e traz para o seu negócio, traz para o seu produto e traz para o seu serviço. A ideia é que com um produto, com um serviço, você possa satisfazer e resolver o problema das pessoas de fato, e não simplesmente criar mais um empecilho para você consumir, um motivo banal para você consumir um produto. O Design Thinking ele tenta se manter no equilíbrio entre esses três fatores, porque também não é uma coisa utópica que dá para ser bom para os consumidores e dane-se as empresas. Então, tem que ser rentável para o negócio, o pessoal tem que ter lucro, tem que ser tecnicamente possível, não adianta nada você fazer uma coisa que não é viável de ser feita, e tem que ser desejável para as pessoas. Nesse centro é onde o Design Thinking tenta se posicionar e tenta sempre botar os seus produtos dessa forma. E ele trabalha muito com três
um tripé, digamos assim, né? Que são esses três fases. A fase da empatia, a fase da colaboração e a fase da experimentação. A empatia, ela foca muito na descoberta de insights por meio da observação. A observação talvez seja uma das etapas mais importantes desse processo, porque é nela onde você vai achar os insights mais escondidos, os insights que as pessoas não vão ser capazes de te dar por meio de uma pergunta, por meio de uma pesquisa qualitativa, quantitativa, enfim. Essa imagem, ela mostra um exemplo de uma campanha que foi feita para vender chiclete e o resultado dela foi através da observação. O pessoal percebeu que muita gente, ao pegar o ticket de estacionamento de um shopping, de um supermercado, botava esse ticket na boca por falta de espaço no carro para botar. Então eles pensaram, poxa, por que a gente não bota esse ticket, o sabor do nosso chiclete? Quando a pessoa botar esse ticket na boca, ela vai tomar uma surpresa e vai, poxa, o que é isso? Esse ticket é diferente. Esse é um tipo de coisa que a observação pode te proporcionar, um tipo de insight. E o curioso é que ele propõe que você tem que fazer essa observação no local de uso da pessoa. Ou seja, aonde a pessoa realmente usa esse objeto, você tem que fazer observação. Por quê? O cérebro humano, muitas vezes, não é capaz de te dar com a riqueza de detalhes, de lembrar, aliás, com a riqueza de detalhes grande, situações quando você é perguntado sobre elas. Tanto que, quando você vê uma foto de uma viagem, você lembra de muito mais coisas do que se você simplesmente lembrar delas. Um outro exemplo, se vocês fizerem um exercício hoje, começar agora, e se imaginarem dirigindo um carro, vocês vão lembrar de N fatores, N processos que vocês fazem quando estão dirigindo esse carro. Direção, seta, embreagem, marcha, freio, enfim. Agora, se você observar alguém dirigindo um carro, de fato, no meio da rua, você vai ver que a riqueza de detalhes da sua lista, se você fizer uma listinha, vai ser muito maior. Ou seja, tem que observar no local onde a pessoa utiliza esse produto. Você vai conseguir insights muito mais poderosos. A segunda parte é a etapa da colaboração, que já é mais conhecida e propõe a criação coletiva. É aquela velha história, né, duas cabeças pensam melhor que um. E o Design Thinking propõe trabalho em grupo heterogêneos, com pessoas de formações diferentes, áreas que às vezes não têm nada a ver, podem ser muito importantes para projetar algum produto, para pensar em um serviço. Existem agências que têm até dentista, agência de publicidade que tem até dentistas no seu time para estar pensando no projeto e para conseguir ter olhares diferentes, formações diferentes e conseguir construir uma coisa um pouco melhor. Esse exemplo, acho que muita gente conhece, é o Fiat 1000, que foi o primeiro carro colaborativo do mundo. Mais de 17 mil pessoas participaram e opinaram em todos os processos, desde a sua concepção até a sua fabricação. E ele foi exposto no Salão do Automóvel em 2009, se eu não me engano. E a última etapa é a etapa da experimentação, onde o Design Thinking propõe fale. Falhar não é errado. A gente tem muita a ideia, principalmente aqui no Brasil, cultural isso, de que falhar é um erro, é vergonhoso. Não, com falhas você aprende. Eu vou usar um exemplo que é até meio exagerado, mas é muito melhor você descobrir que tem um erro no seu carro e o seu carro explodir numa fase de teste do que explodir no meio da rua e matar sabe Deus quantas pessoas. Então, teste, protótipo o seu projeto, o seu serviço, de N maneiras. Não precisa ser o protótipo de $1 milhão, como também você pode fazer um simples protótipo de papel. Essa é a ideia que o Design Thinking propõe. E o que é bacana, e já para finalizar, é porque essa é uma metodologia que pode ser usada em qualquer área da sua vida, desde a hora de pensar um produto ou até a hora de fazer um roteiro de uma viagem em família para o exterior, por exemplo. Você pode usar essa técnica, esse mindset, de formas diferentes, como um todo, partes isoladas, enfim. É uma coisa que basta você pensar e começar a observar de uma forma diferente para ver que os resultados podem ser muito bacanas e podem ser bem construtivos para todo mundo. E é isso.